Boa tarde a todos. Bem-vindo a mais um evento do Programa Brasileiro de Segurança do Paciente. Hoje nós vamos dar continuidade à abordagem da profilaxia do tromboembolismo venoso, hoje com foco no paciente cirúrgico. O Dr. Edson Paiva, que já esteve semana passada aqui com a gente, falou um pouco da profilaxia do tromboembolismo venoso em paciente clínico, e hoje ele vai falar sobre cirúrgico. Ele é assistente do Serviço de Clínica Geral do HC, Faculdade de Medicina da USP, coordenador do curso médico das Escolas de Educação Permanente da Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Então, vamos dar continuidade, vamos aproveitar bastante hoje, que hoje uma das políticas de segurança passa pela profilaxia do tromboembolismo venoso, tanto no paciente clínico como no paciente cirúrgico. Sejam bem-vindos. Bom, boa tarde, pessoal. Tá todo mundo me ouvindo bem? Acredito que sim, né? Se tiver algum problema, vocês avisam. Então, vamos seguir hoje um esquema parecido com o da semana passada, né? A gente vai falar um pouquinho sobre a avaliação de risco inicialmente, comparando a diretriz brasileira com a diretriz da nona CCP, da padronização do American College of Chest Physicians. Depois entrar um pouquinho em como fazer a profilaxia, com qual medicação e por quanto tempo. E por último, um sumário, né, de algumas das recomendações da nona CCP sobre a profilaxia em pacientes cirúrgicos. De modo semelhante ao que aconteceu com a diretriz clínica, essa nona CCP também propõe uma escala de avaliação de risco em pacientes cirúrgicos. Na realidade, eles propõem duas, mas eu vou apresentar apenas uma, porque a outra escala é muito confusa, envolve parâmetros, né, variáveis que a gente não tem aqui no Brasil, e a mais prática de ser utilizada é a escala de Caprini. Então, é também uma escala de pontuação. Eu vou ler aqui os itens. Então, o que conta um ponto? Idade entre 41 e 60 anos, uma cirurgia maior prévia, a menos de um mês, cirurgia menor, doença inflamatória intestinal, doença pulmonar grave, DPOC, edema de membros inferiores, gravidez e pós-parto, hormonioterapia, infarto agudo, insuficiência cardíaca, obesidade, perda fetal, aborto, restrição ao leito, sepse a menos de um mês, varizes, e tem aqui um último campo, outros, né, que dá margem a incluir outros fatores de risco que não estejam aqui listados. 2 pontos, a idade entre 61 e 74 anos, artroscopia, câncer, paciente com câncer, com catéter venoso central, uma cirurgia maior que dure mais de 45 minutos, imobilização gessada, laparoscopia, restrição ao leito há mais de 3 dias. Contam 3 pontos, a idade maior ou igual a 75 anos e condições associadas à hipercoagulabilidade, né? Anticoagulante lúpico, anticardiolipina, fator 5 de Leiden, história familiar de trombose, história prévia de trombose, homocisteína elevada, protrombina mutante, trombocitopenia induzida por heparina e outras condições. E o que conta mais pontos, conta 5 pontos, é o paciente com AVC há menos de um mês, as artroplastias de quadril e joelho, fratura de quadril e de pelve, doente politraumatizado e trauma raquimedular. Então é só marcar a pontuação. Se o doente tiver 0, 1 ou 2 pontos, é um doente considerado de baixo risco para tromboembolismo venoso, então não precisaria fazer profilaxia. Doente que tenha 3 ou 4 pontos tem um risco moderado e 5 pontos ou mais, um risco alto. Então, uma avaliação relativamente simples, marcando pontos.
que a gente tem recomendado, né? O que se aplica na maioria dos hospitais brasileiros? Então, que eu estou chamando aqui de algoritmo brasileiro, na realidade não é uma recomendação de nenhuma sociedade, né? Não é uma diretriz brasileira, é um algoritmo que foi adaptado a partir da CCP-8, basicamente. Foi montado um algoritmo em cima dela, já que a CCP-8 não propunha nenhuma ferramenta para avaliação de risco específica, e como ela tem sido utilizada, esse fluxograma tem sido utilizado em grande parte dos hospitais no Brasil, eu acabei batizando aqui de algoritmo brasileiro. Esse algoritmo leva em consideração a idade do paciente, o tipo de cirurgia, ou seja, o risco de trombose em si da cirurgia por causa do porte, e outros fatores de risco para trombose que o doente tem. Os fatores de risco eu não vou repetir aqui, são os mesmos da diretriz brasileira em doente clínico e são muito parecidos com essa tabela do Caprini. E aqui a gente vai gastar um pouquinho do nosso tempo para discutir o algoritmo cirúrgico. Então o doente ele vai ser dividido em cirurgias de alto risco para trombose, ou seja, cirurgias que, independente da idade, independente de fatores de risco para trombose associados, por si só o doente já tem um alto risco de trombose e deve receber profilaxia. São as artroplastias de quadril, de joelho, as cirurgias para fratura de quadril, as cirurgias oncológicas com intenção curativa, né, que se espera que seja cirurgia, seja curativa, a cirurgia associada a outro tratamento quimio-radioterápico seja curativa, trauma raquimedular e politrauma. Então, qualquer uma dessas cirurgias, se o doente for submetido a qualquer uma delas, independente de outros fatores, ele já deve ser considerado de alto risco. Nessa outra ponta aqui, a gente tem as cirurgias de pequeno porte, que é talvez o que dê mais confusão, o que entre mais subjetividade na interpretação. O que eu considero uma cirurgia de pequeno porte? São aquelas cirurgias curtas, em geral menos de 1 hora, que a internação vai ser curta, 1 ou 2 dias, e que o doente não tem restrição da mobilidade. Pela cirurgia em si, ele não deveria ficar restrito. Então, é um pacote. Eu não preciso ter todas essas condições. Eventualmente, o doente fica 3 dias internado, ao invés de 2, mas a cirurgia foi uma cirurgia de curta duração e ele está andando perfeitamente sem restrição. Ou então, a cirurgia durou um pouco mais, mas a internação é muito curta e o doente não tem restrição de mobilidade. Então, envolve aqui um pouquinho de subjetividade, infelizmente. Isso vale para a maioria das cirurgias endoscópicas, para grande parte das cirurgias laparoscópicas, vale para cirurgias ditas superficiais, né, de mama, dermatológica, cirurgia plástica, para cirurgias oftalmológicas e, eventualmente, para outras cirurgias. Então, citei aqui alguns exemplos. Então, cesárea, por exemplo. A cesárea, por si só, não envolve risco de tromboembolismo venoso, mesmo que seja numa paciente, né, mesmo que a gravidez envolva algum risco aumentado de tromboembolismo venoso. A maioria das cirurgias de cabeça e pescoço, para condições benignas, procedimentos ginecológicos e urológicos simples, como uma retirada de cisto ovariano, uma ressecção de próstata, né, cirurgias ortopédicas de ombro ou de membros superiores, cirurgias de membros inferiores ortopédicas mais distais ao joelho, tornozelo, pé, por exemplo, artroscopia de joelho, uma biópsia pulmonar a céu aberto, procedimentos vasculares não complicados, enfim. Aqui são apenas alguns exemplos, mas em geral, são condições que a duração da cirurgia é curta, a internação é curta e o doente não perde mobilidade, não tem restrição importante na mobilidade, então não precisaria fazer profilaxia. No entanto, tem exceções, né? Eu posso ter um doente, por exemplo, que vai fazer uma artroscopia de joelho. Uma coisa é um jogador de futebol saudável, sem fator de risco nenhum, vai fazer uma artroscopia de joelho, no dia seguinte
ele já está fazendo fisioterapia. É óbvio que esse doente não tem risco. Outra coisa é pegar um paciente que tem uma artrose importante, uma lesão importante por causa de obesidade, que já tem, sei lá, mais de 50 anos, que tem varizes, que tem uma insuficiência cardíaca, enfim. Começa a juntar outros fatores de risco. Esse doente, apesar de ser uma cirurgia de artroscopia, ele mereceria uma profilaxia para trombose, o risco dele tem que ser individualizado. Mesma coisa vale também, por exemplo, para uma cirurgia de mama. Vai fazer uma mamoplastia numa paciente jovem, a única cirurgia, uma cirurgia rápida, sem perda de mobilidade, não precisa fazer profilaxia. Se eu for pegar uma paciente com mais idade, que vai fazer vários procedimentos de cirurgia plástica, vai ficar, sei lá, 4 horas na mesa cirúrgica ou mais, vai ter dificuldade de se mobilizar depois da cirurgia, tem um fator de risco importante, uma história familiar, já teve uma trombose, enfim. Essa doente, apesar de ser uma cirurgia plástica, uma cirurgia superficial, ela vai ter que ter o seu risco individualizado. Do outro lado, também, eu falei aqui de condições de cirurgia de cabeça e pescoço para condições benignas. Isso daqui pode acontecer, por exemplo, de eu ter uma paciente jovem com um câncer de tireoide. Não é porque ela tem câncer que ela passou a ter risco de trombose ou que esse risco aumenta por causa da cirurgia, porque teoricamente a cirurgia também é simples, a internação é curta e ela não tem por que perder a mobilidade. Enfim, acredito que a ideia tenha passado aqui. Eu vou ter que avaliar o conjunto, mas de modo geral, cirurgias rápidas com internação curta e sem restrição de mobilidade não precisa de profilaxia, mas cirurgias que eram para ser rápidas, sem perda de mobilidade com internação curta, em que isso não acontece ou que o doente tenha vários fatores de risco, talvez seja melhor não avaliar ele nesse ramo do algoritmo e avaliar o paciente aqui nessa coluna do meio, uma cirurgia considerar como uma cirurgia de porte médio ou alto, e aí eu vou estratificar esses doentes. A primeira divisão é com relação à idade. Estou avaliando o paciente aqui, idade maior que 60 anos, ele já tem um risco alto de trombose. Se ele tiver entre 40 e 60 anos, eu preciso avaliar os outros fatores de risco. Se tiver outros fatores de risco, o risco de trombose também é alto. Se não tiver, o risco é intermediário. E o mesmo raciocínio vale para os doentes jovens, com menos de 40 anos. Tem fator de risco, o risco é intermediário. Não tem fator de risco, o risco é baixo. Então vamos usar alguns casinhos aqui para tentar comparar as duas diretrizes, as duas ferramentas de avaliação de risco. Primeiro caso, uma mulher de 37 anos com síndrome nefrótica em atividade que faz uso de anticoncepcional e vai realizar uma laparotomia para retirada de um cisto ovariano. 58 quilos, 1,63 m. Então é uma paciente jovem, Só que ela tem síndrome nefrótica, que é um fator de risco, e faz uso de anticoncepcional, que também é um fator de risco. Teoricamente, uma cirurgia simples. Se eu for pelo meu algoritmo, apesar de ser uma doente jovem, teoricamente uma cirurgia simples, como ela tem fatores de risco importantes, é melhor eu avaliá-la aqui como uma cirurgia de porte médio ou alto. Ela tem 2 fatores de risco, tem menos de 40 anos, ela cairia no risco intermediário. Se eu for avaliar pelo Caprini, essa paciente é uma cirurgia menor, conta um ponto, ela usa hormônio, outro ponto, tem síndrome nefrótica mais um ponto, no total 3 pontos, 3 ou 4 pontos é um risco intermediário, bateu a avaliação com as duas escalas. Segundo caso, um homem de 65 anos será submetido a uma cirurgia eletiva para prótese de quadril. Não tem qualquer antecedente, teve uma fratura ao cair enquanto fazia atividade física. 1,79 m, 72 kg, então um paciente 65 anos, mas bem saudável, não tem obesidade, faz atividade física regular, mas uma cirurgia que já carrega um risco aumentado de trombose pela diretriz, pelo algoritmo nosso brasileiro, artroplastia de quadril já é alto risco. Se eu usar o Caprini, esse paciente artroplastia, 5 pontos,
5 ou mais pontos já seria um risco alto. Ele tem ainda a idade entre 61 e 74, ganha mais 2 pontos, 7 pontos. Um doente com risco alto também bateu as duas avaliações. Terceiro caso, uma mulher de 45 anos, portadora de lúpus em atividade, fator de risco, será submetida a uma colicistectomia. Pertença, tem varizes de grosso calibre e obesa, 78 quilos, 1,47 m, 36,1 de IMC. Então, uma cirurgia, especialmente se for por laparoscopia, não seria uma cirurgia complicada, mas ela tem lúpus, ela tem varizes, ela é obesa, tem muitos fatores de risco, é melhor avaliar essa paciente também aqui no meio. Então, entre 40 e 60 anos, tem fator de risco para tromboembolismo venoso, ela cai no risco alto. Se eu usar o Caprini, entre 41 e 60 anos, 1 ponto, obesidade mais 1, varizes mais 1. Coloquei aqui o lúpus dentro do outros, uma cirurgia maior, conta 2 pontos. Se fosse uma cirurgia menor, se eu considerar uma cirurgia laparoscópica, contaria 1 ponto. De qualquer forma, 5 ou 6 pontos, ela também cai no risco alto. Também, de novo, bateu a avaliação. 35 anos, sem antecedentes importantes, vai ser submetido a uma apendicectomia sob anestesia geral. 65 quilos, 1,68 m. Então, aqui um caso bem tranquilo, paciente jovem, sem fator de risco, uma cirurgia rápida. Tenho duas possibilidades de avaliar esse doente. Se for uma cirurgia aberta, então idade menor de 40 anos, sem fator de risco, risco baixo. Se for uma cirurgia laparoscópica, então duração menor de 60 minutos, a internação provavelmente vai ser curta mesmo, não tem por que restringir de modo significativo a mobilidade, cirurgia laparoscópica, risco baixo. E pelo Caprini, a mesma coisa, uma cirurgia menor vai dar 1 ponto, mesmo que fosse uma cirurgia aberta, eventualmente uma cirurgia que durasse um pouco mais, 2 pontos, mas cai também no risco baixo. Quinto caso, 65 anos, portador de DPOC e hipertensão bem controlada. Será submetido à cirurgia para correção de catarata. Então tem idade, 65 anos, que já é um fator de risco a ser considerado. Tem DPOC, também é fator de risco para tromboembolismo, hipertensão não. Mas é uma cirurgia muito simples, Cirurgia de catarata. A cirurgia de catarata, pela recomendação aqui do algoritmo, cai nas cirurgias rápidas, na realidade nem fica internado, A maioria das vezes opera e vai embora no mesmo dia, risco baixo. E se eu avaliar pela escala de Caprini, a gente tem um problema aqui, Como é que eu vou interpretar isso? Porque ele está entre 61 e 74 anos e ele é um DPOC. Teria 3 pontos. 3 pontos é um risco intermediário. Então, se eu levar a ferro e fogo aqui essa recomendação, esse doente deveria receber algum tipo de profilaxia pela cirurgia de catarata. 45 anos, obeso, tabagista de 30 maços anos, será submetido a uma cirurgia em joelho direito por artroscopia. Então, a cirurgia é tranquila. Há 5 anos teve TVP após ter passado 24 horas sentado ao computador e fez uso de anticoagulação durante 1 ano. Então, apesar de ser uma cirurgia que a princípio não carrega muito risco, ele é um doente obeso, ele é tabagista, que são fatores de risco, ele já teve uma trombose no passado, que é um fator de risco bastante significativo. Então, eu vou também avaliar esse paciente aqui no meio, não aqui, apesar de ser uma cirurgia que poderia se encaixar nessas daqui. Ele tem entre 40 e 60 anos, tem fatores de risco, ele cai no risco alto. Se eu avaliar pelo Caprini, a mesma coisa. Na idade entre 41 e 60, tabagista, artroscopia, uma história prévia de trombose vai dar 7 pontos. E o último casinho, talvez um pouco mais polêmico, uma mulher de 70 anos com câncer de estômago, sem possibilidade cirúrgica. Ela foi internada para a realização de gastrostomia para permitir a alimentação.
emagrecida, no último mês tem passado a maior parte do tempo sentada e precisa de ajuda para deambular. Então é óbvio que essa paciente tem fatores de risco para trombose, ela tem idade, ela tem câncer, ela está bastante limitada, né, precisando de ajuda para deambular. A questão aqui, para eu ver se ela tem risco de trombose ou não aumentado por conta da internação, é o motivo que ela vai internar, né? Ela vai fazer uma gastrostomia para permitir a alimentação dela. Então, a princípio, eu encaro essa paciente como uma cirurgia de pequeno porte, duração rápida, a internação deve ser curta, né, um dia no máximo, e a doente tem restrição de mobilidade, mas a cirurgia não vai piorar a restrição da mobilidade dela. Então essa doente ficaria no baixo risco, né? Não estou dizendo que a paciente não tem risco de trombose, né? Pode ser que o médico dela opte por fazer profilaxia em casa, independente da cirurgia. Isso não está em discussão aqui, mas o fato dela internar para fazer esse procedimento não aumenta o risco de trombose dessa paciente. Se eu avaliar pela escala de Caprini, essa doente vai ter idade, câncer, restrição, ela vai ter 6 pontos, seria uma paciente de risco alto que precisaria fazer profilaxia para tromboembolismo venoso. Então aí, de novo, né, o que eu tinha comentado da subjetividade da avaliação que existe no doente clínico, existe aqui no doente cirúrgico também, e como eu interpretar essa escala de Caprini, né? Vou tomar um gole d'água aqui, com licença. Então, isso encerra a parte da avaliação de risco, e vamos entrar agora em como fazer a profilaxia nesses pacientes, né? Com o que e por quanto tempo fazer essa profilaxia. Então, nós classificamos os nossos pacientes em pacientes de baixo risco, moderado ou alto risco, independente da escala que eu usei para classificá-los. Se for um doente de baixo risco, ele não precisa de uma profilaxia específica, ele simplesmente precisa de uma movimentação no leito precoce e de deambulação precoce. Precisa ser estimulado para andar o mais rapidamente possível, não precisa de profilaxia medicamentosa ou mecânica obrigatoriamente. Se for um paciente de risco moderado, eu vou falar aqui a princípio em heparina, depois a gente comenta das outras medicações, mas se eu for fazer profilaxia com heparina, eu usaria as doses profiláticas baixas. O que é isso? Né? Se for heparina não fracionada, são 5.000 de 12 em 12 horas, não de 8 em 8. Se for enoxaparina, são 20 miligramas e não 40. Se for dalteparina, são 2.500 e não 5.000. E se for nadroparina, também é recomendação para peso abaixo de para as doses baixas, depois eu mostro essas doses. Se eventualmente esse doente tiver contraindicação, eu não vou discutir muito isso hoje, ou mesmo que a gente já comentou a semana passada, ele poderia se beneficiar de meia elástica, talvez, né, isso não é uma certeza, mas talvez não seja necessário a compressão pneumática intermitente. Uma meia elástica talvez seja suficiente. Se o doente, por outro lado, tiver risco alto, ele vai precisar de doses profiláticas altas. Então, HNF seria 5.000 de 8 em 8 horas, enoxaparina 40 miligramas, dalteparina 5.000 ou nadroparina em doses profiláticas altas. Se ele tiver contraindicação ao uso da quimioprofilaxia, esse doente precisa de compressão pneumática intermitente, meia elástica provavelmente não é
Estão me ouvindo agora? Ok, sim. Até onde vocês ouviram? Esse slide que está aparecendo, até o risco alto, usar heparina em dose alta. Se alguém puder me responder até onde deu para ouvir. Até o risco alto. Ok. Então, se eventualmente alguém não ouviu, paciente com risco alto usar heparina em dose profilática alta. E se tiver contraindicação, ele precisa de compressão pneumática intermitente. Não adianta só a meia elástica. Então, aqui, as medicações que eu tenho que são possíveis de ser utilizadas para profilaxia no doente cirúrgico. Então, se eu usar heparina não fracionada, é só um resumo do que eu falei, né? Dose no risco intermediário, a dose profilática baixa, 5.000 2 vezes, no risco alto, 5.000 3 vezes. Se for heparina de baixo peso, as que eu tenho disponíveis no Brasil, risco intermediário 20 de enoxa ou 40 no risco alto, DALT 2.500 no risco intermediário, 5.000 no risco alto. E, sem som de novo, alguém aqui. Alguém está com problema de som mais? Não, som ok. Então vamos continuar. E se for anadroparina, depende, como eu falei, do peso, né? Pode ser 1.900 ou 2.850 para risco intermediário, 3.800 ou 5.700 para risco alto. Outra possibilidade em doente cirúrgico é o uso da fondaparina, 2,5 miligramas, independe do risco. E de modo geral, a gente vai falar mais do tempo, mas manter essa profilaxia durante 7 a 10 dias. Nos pacientes submetidos à artroplastia de quadril e de joelho, eu tenho 3 possibilidades de medicação, né, dos novos anticoagulantes, a dabigatrana, a rivaroxabana ou a apixabana. A dabigatrana são 220 mg via oral, uma vez ao dia, sendo 110 mg na primeira dose. A rivaroxabana, 10 mg uma vez ao dia. E a apixabana, 2,5 mg 2 vezes ao dia. E essas medicações, em geral, são iniciadas algumas horas após o término da cirurgia. Com relação ao tempo, eu dividi aqui em 3 grupos de pacientes. Então, a grande maioria dos pacientes, né, de cirurgia geral, a profilaxia vai ser mantida por 7 a 10 dias. Eu não vou entrar em grandes discussões aqui, né, mas assim como no doente clínico eu não tenho estudo que mostre que fazer menos de 6 dias é efetivo, na cirurgia geral eu também não tenho estudo que mostre que fazer menos de 7 dias é efetivo. Isso vem de estudos de heparina não fracionada e de heparina de baixo peso versus placebo, ou não fracionada versus baixo peso. Então, muitos são estudos antigos que o grupo controle era placebo, e se mostrou que esse período de 7 a 10 dias era um período efetivo, mas não se sabe o que acontece com menos dias, né? Então, existe uma tendência do cirurgião, não, já começou a andar, já fez 2 dias, 3 dias, tá bom. Eu não tenho evidência científica para suportar essa recomendação de parar a profilaxia quando o doente começou a deambular. Outra coisa é quando começar, né? Existe muita discussão, especialmente em doente de alto risco, se eu começo antes da cirurgia, se eu começo depois da cirurgia. Né? Se eu pensar fisiopatologicamente, o risco de desenvolver um trombo, ele pode aparecer, né? Pode ocorrer, né? O risco existe mesmo durante a cirurgia. Então, se eu iniciasse a profilaxia antes, eu teria uma proteção teoricamente maior para o meu paciente. Mas a CCP8 e a CCP9 confirma, né, eu posso iniciar a profilaxia tanto 12 horas antes, quanto 12 a 24 horas depois da cirurgia. Eu não devo passar de 24 horas para iniciar a profilaxia, a não ser que o doente tenha um risco evidente de sangramento, ou esteja com uma contraindicação absoluta, e nessa situação eu teria que usar os métodos mecânicos. Nas artroplastias de quadril e de joelho,
Aqui também entra a fratura de quadril. A recomendação, a sugestão atualmente é manter por 5 semanas. E nas cirurgias oncológicas curativas, manter durante 4 semanas. A evidência aqui é mais para na cirurgia oncológica abdominal e pélvica. Eventualmente a gente extrapola isso para outras cirurgias oncológicas, mas a evidência é principalmente para a cirurgia abdominal e pélvica. E nos próximos slides eu vou mostrar algumas recomendações da nona ACCP. Então eles falam que para pacientes em cirurgia geral, abdominal, pélvica de risco moderado, definido pelo Caprini de 3 ou 4, que a gente viu que bate com a nossa avaliação de risco moderado. Sugerimos profilaxia com heparina de baixo peso, não fracionada ou profilaxia mecânica, preferentemente com compressão pneumática intermitente. Então aqui ele abre a possibilidade de fazer compressão pneumática intermitente para o risco moderado, né, com nível de evidência um pouquinho inferior ao uso das heparinas. Agora, vale aqui essa observação, né? Essa nova CCP ela foi muito criticada, né, por grande parte das pessoas que trabalham com profilaxia. Nessa mesa tinham 7 autores que tiveram que votar para decidir sobre essa recomendação, e 3 dos 7 autores votaram a favor de uma recomendação mais forte para a heparina de baixo peso e para a heparina não fracionada. Eles queriam que ficasse como um B e não como um 2B, como acabou ficando. Então aí fica um pouco a interpretação de cada um, se no doente com risco moderado, se vai fazer compressão pneumática ou não. Mais para frente eu vou explicar o que a própria CCP-9 recomenda como uso adequado da compressão pneumática intermitente, porque não é simplesmente colocar e deixar por conta do paciente. Para pacientes de cirurgia geral, abdominal e pélvica, de risco alto, Caprini maior ou igual a 5, recomendamos profilaxia, aí sim, só a opção de fazer com heparinas, não utilizar compressão pneumática intermitente. Para pacientes submetidos a artroplastia total de quadril e de joelho ou cirurgia para fratura de quadril, sugerimos heparina de baixo peso, em preferência a fondaparinina, pixabana, dabigatrana, rivaroxabana ou HNF, com nível de evidência 2B, e também em preferência antivitamina K ou aspirina, com nível de evidência 2C. Então, apesar de terem todas essas possibilidades, né, eles consideram, lembrar que essa diretriz foi publicada já está fazendo 1 ano, né, e se considerou que a experiência que tinha com os anticoagulantes novos, pelo menos até aquele momento, não era suficiente para ter um nível de recomendação igual à heparina, e especificamente com relação às heparinas na artroplastia, tem evidência mostrando que as heparinas de baixo peso são mais eficientes. Eles recomendam manter a profilaxia por pelo menos 10 a 14 dias, e sugerem a extensão da profilaxia ambulatorialmente por um período de 35 dias, tanto no quadril quanto no joelho. Esse recomendamos e sugerimos, isso quem for ler a CCP-9 vai encontrar o tempo inteiro, né? Quando o nível de evidência, a interpretação que foi dada para a evidência foi considerada boa, o texto sai como uma recomendação. Quando a interpretação da evidência foi feita considerando razoável, mas não tão boa, a recomendação sai como sugestão. Isso é uma mudança em relação à CCP-8, né? Na CCP-8 recomendava fazer profilaxia por 35 dias na artroplastia de quadril e recomendava fazer por 10 a 14 dias na artroplastia de joelho, sugerindo estender até 35. Então, foi um pouquinho rebaixado aqui o quadril, mas, de novo, né, isso foi muito criticado. Na minha opinião, a gente tem evidência suficiente, especialmente em quadril, para recomendar a profilaxia estendida durante 35 dias. Então, de novo, deixo aí para as comissões interpretarem e decidirem
o que querem fazer com o seu paciente, especialmente no joelho, se vai manter por 10 a 14 dias ou se vai estender durante 35 dias. Bom, depois a gente pode voltar a discutir isso. Em cirurgias oncológicas, para paciente de alto risco submetido à cirurgia oncológica abdominal ou pélvica, recomendamos a extensão da profilaxia farmacológica por 4 semanas com heparina de baixo peso molecular. Então aqui uma recomendação 1B. Estranhamente, essa é uma das poucas recomendações que tiveram um upgrade na CCP-9, da 8 para 9. Essa recomendação já existia na 8, mas não com a mesma força que foi dada na CCP-9, de fato baseado nos mesmos trabalhos, né? Então, em doentes de cirurgia abdominal e pélvica oncológica curativa, a recomendação de estender a profilaxia durante 4 semanas. Com relação à profilaxia mecânica, para pacientes de cirurgia geral, abdominal e pélvica de alto risco, Caprini maior ou igual a 5, e para pacientes submetidos à cirurgia ortopédica maior, sugerimos a associação de profilaxia farmacológica com compressão pneumática intermitente durante a hospitalização. Então, associar a profilaxia química com a farmacológica em pacientes com risco especialmente elevado. Agora, o que é usar a compressão pneumática intermitente de maneira adequada? A recomendação é usar dispositivos portáteis capazes de gravar e emitir relatórios de uso apropriado. Nem sei se a gente tem esses dispositivos disponíveis atualmente no nosso mercado. E deve-se conseguir manter a adesão durante 18 horas por dia. Então, significa, durante a internação, enquanto durar a internação, o paciente vai usar a CPI durante 18 horas por dia e ter isso registrado no dispositivo para garantir que ele realmente utilizou durante o tempo adequado. Acho que isso encerra a apresentação e estou à disposição para perguntas. A gente vai ter aí bastante tempo para discutir. Aqui a enfermeira Tatiana, do NIPO, que é um exemplo objetivo de monitoramento da aderência ao protocolo. E pergunta se são monitorados todos os pacientes pelo fluxograma ou com base no risco versus profilaxia. Bom, eu não sei especialmente, assim, cada hospital tem o seu protocolo ainda, tem a sua recomendação de adesão ao protocolo ou não, né? Então não dá para falar genericamente. Eu posso, do que eu tenho acompanhado de mais de perto do Hospital Sírio-Libanês, todos os pacientes são monitorados, né? A enfermagem faz a avaliação de risco desse paciente, vai um aviso para o médico que está cuidando do risco dele, e se ele não estiver recebendo profilaxia, ele prescrever ou justificar por que não está prescrevendo. E se cruza o risco com a prescrição eletrônica, se o paciente está recebendo anticoagulante que seria na dose adequada, né, se não tem para aquela condição, né, ou anticoagulante e a dose adequada para aquela condição. Então, nesse caso específico, é feita a monitoração de todos os pacientes internados. Eu sei de serviços que controlam, que fazem cortes esporádicos, né? Não tem sistema eletrônico, por exemplo, mas de tempos em tempos avalia todos os pacientes que estão internados. É uma visão de um momento só, mas você consegue definir o risco dos pacientes que estão internados e se eles estão recebendo profilaxia ou não, pelo menos naquele dia. Estão me perguntando, a Adriana, do Hospital Meridional, estava perguntando minha opinião sobre as profilaxias orais. Então, elas estão indicadas, né, estão liberadas para uso nos pacientes de cirurgia ortopédica, por enquanto, né? E eu acho que a gente está aos poucos adquirindo um pouco mais de experiência, né? Se vocês forem olhar aí na literatura, existe ainda uma certa discussão, principalmente com relação a sangramentos, né? Eu comentei na semana passada do sangramento maior em paciente clínico com o uso da dabigatrana.
Mas nas cirurgias ortopédicas, né, como eu falei, existe ainda uma certa discussão, né? Alguns não sangraram mais, outros talvez tenham sangrado mais, dependendo de que critério que você usou para sangramento. Mas eu vejo com bons olhos essas medicações, né? Até porque a nossa opção que a gente tinha de anticoagulante oral era muito ruim, é muito ruim, né? A varfarina. Agora, o uso dentro do hospital ou não vai depender também do médico, né? De modo geral, num pós-operatório imediato, nenhum cirurgião, nenhum ortopedista gosta muito de ficar dando medicação por boca, né? Então eu vejo uma opção, né, para a gente fazer a profilaxia ou continuar a profilaxia em casa quando tiver indicação, né, e aos poucos, à medida que a gente for adquirindo mais certeza de que essas medicações são realmente seguras. Maria da Conceição, Hospital São Lucas, pergunta como classifica cirurgia plástica de lipo, de dorso e abdômen. Não tenho certeza, né? A cirurgia em si, eu não sou cirurgião, muito menos cirurgião plástico, eu não sei se é uma cirurgia demorada ou não. Mas eu focaria de novo no paciente e não no procedimento em si. Eu acho que se for só a lipo, provavelmente é uma cirurgia rápida, né? Então, se essa cirurgia for numa paciente jovem, sem fatores de risco, provavelmente o risco é baixo, né? Se for numa paciente mais idosa com outros fatores de risco que tenha dificuldade para sair da cama depois por causa de dor, eu vou ter que individualizar esse risco. Talvez até seja um risco alto. A gente precisa muito da experiência de cada um de vocês também, né? Dentro das suas áreas, né? De entender aquela cirurgia, qual que é o tamanho dela, quanto tempo demora, como normalmente é a recuperação do doente, se ele costuma andar logo, se não costuma, né? Além de, é claro, como eu já falei, de avaliar o paciente também, não só a cirurgia. Tiago, do Hospital São Francisco, se existe contraindicação da profilaxia farmacológica para pacientes submetidos à artrodese lombar. E se existe literatura a respeito. Olha, Tiago, de novo, não sei, nunca li nada específico, né? Mas as cirurgias de coluna, né? Você tem isso em trauma, por exemplo, trauma raquimedular, elas não são contraindicação à profilaxia mesmo numa cirurgia em trauma, desde que você considere que o doente não está em risco até por outras condições, né? Às vezes no politrauma, o trauma de coluna é uma das coisas, mas o doente pode ter uma ruptura de baço incompleta, está observando, não vai operar, um hemotórax que ainda está drenando muito e é melhor não dar heparina por enquanto, ou não dar anticoagulante. Então eu não acredito que a artrodese por si só seja uma contraindicação, mas não sei de literatura específica não. Hospital São Camilo, como proceder no caso de paciente cirúrgico com presença de hematuria intensa, ou seja, contraindicação medicamentosa, porém com história pregressa de CC classe 4. Tá. Eu costumo falar que eu não vou discutir com o cirurgião, né? Eu como clínico não vou discutir com o cirurgião se ele acha que o risco de sangramento daquele paciente é grande. Eu acho que quem tem que decidir isso é ele. Tem que avaliar o tipo da cirurgia, como é que foi a cirurgia, se foi difícil a hemostasia, se não foi. Então, vou deixar essa decisão para ele. Mas eu gostaria de ter um cirurgião preocupado também com a trombose e não só preocupado com a hemorragia. Né? Então, do jeito que está colocado aqui, hematuria intensa, provavelmente não dá mesmo para fazer profilaxia medicamentosa, teria que fazer mecânica, mas se você coloca que é um doente com ICC classe 4, que é de espinéia em repouso, né, não sei se for atual essa ICC, também não vai dar para fazer compressão pneumática intermitente, senão vou piorar a dispneia do doente. Né? Vou aumentar o retorno venoso com a compressão, vou fazer um edema agudo de pulmão. Se for uma história pregressa, mas ele está compensado da ICC atualmente, ou está relativamente compensado,
eu faço a profilaxia mecânica e observo, né, e acompanho. Tem alguma diferença? O senhor fez um comentário sobre a profilaxia química e medicamentosa. Gerou uma dúvida. Não, é a mesma coisa, né? Eu não sei a que frase que você está se referindo, Graziele, mas profilaxia química e medicamentosa eu uso indiferentemente, né? Profilaxia com heparina ou com anticoagulante oral, tanto faz. É com remédio ou a profilaxia versus profilaxia mecânica, né? Qual a dosagem profilática a ser utilizada em pacientes com cirurgia bariátrica? Ótima pergunta, Tatiana. Então, de maneira geral, né, quando a gente fala doente de risco alto, são aquelas doses que eu já comentei, e não existe uma recomendação específica de que com certeza você tem que aumentar a dose em doente de cirurgia bariátrica. Mas existe uma recomendação que é para considerar doses mais altas em pacientes com cirurgia bariátrica. A evidência que a gente tem disso, infelizmente, ainda é pequena, né, mas tem alguma coisa mostrando que provavelmente no doente com obesidade grave, ou seja, com IMC acima de 35, perdão, acima de 40, aqueles doentes que são submetidos à cirurgia bariátrica, seria vantajoso você usar, vou responder com relação à enoxaparina, que é a evidência que tem, 40 miligramas 2 vezes ao dia, ao invés de usar 40 miligramas uma vez ao dia. Foi feita uma comparação dessa dose, 42 vezes com 32 vezes, que é uma dose que o americano usa habitualmente na profilaxia do doente de alto risco, e a dose de 40 foi mais eficaz na prevenção de eventos clínicos e não aumentou sangramentos. A única crítica a esse estudo é que foi um número muito pequeno de pacientes. Também tem um estudo comparando a dose de 60 duas vezes com a dose de 40 duas vezes, só que foi um estudo só dosando a atividade anti-10A, não foi vendo o desfecho, né? Foi dosando o anti-10A, e com 60 duas vezes os doentes entravam na faixa de anticoagulação, saíam da faixa profilática. Então, provavelmente a dose de 40 duas vezes é mais eficaz para esses doentes e é segura. Paciente de complexidade baixa, classificada com risco moderado ou baixo, com terapia de enox, indicado iniciar no primeiro PO. Tá. A recomendação geral é iniciar ou antes ou no máximo 12 a 24 horas após a cirurgia. Isso independe do risco, né? Se é alto ou se é baixo. Então é possível começar no pós-operatório imediato. E, na minha opinião, é recomendado que se faça isso, a não ser que o doente tenha uma contraindicação clara, ou medo de sangramento naquele momento e o cirurgião ainda queira observar mais. Se o paciente cirúrgico tiver contraindicação para profilaxia química e no momento estiver com membros inferiores imobilizados, ele fica com contraindicação até poder receber profilaxia química. Ah, tá. Mobilizado deve ser com gesso, né? É complicado, né? Os dois membros imobilizados e contraindicação à profilaxia química. Eu vou... Isso seria um motivo para eu pensar se realmente não dá para fazer a profilaxia química, né? Como sempre, né, na avaliação do risco-benefício, eu peso os dois lados, né? Quantos fatores que aquele doente tem para um risco de trombose e quantos fatores ele tem para um risco de sangramento. Se o risco de sangramento não for tão grande assim, talvez o fato de não poder usar a meia elástica ou a compressão pneumática intermitente me obrigaria a usar a química, mas eventualmente não vai dar para usar, né? Não vai dar para fazer nada. O Hospital da Luz pergunta por que o protocolo não fala no público infantil, se há medidas preventivas para crianças menores de 12 anos. Eu não tenho experiência nessa população, né?
de modo geral, a criança, né, abaixo de 18 anos, o risco de trombose é pequeno, mas ele existe, né? Especialmente nas crianças com câncer. Eu sei que a CCP-9 publicou alguma coisa da profilaxia em criança, ou de anticoagulação em criança, mas eu não estudei esse capítulo ainda especificamente e não tenho experiência prática. Mas recomendo que procure na diretriz da CCP-9, porque vocês vão encontrar, o pessoal do Hospital da Luz vai encontrar literatura quanto a isso. Poderia comentar, a Tatiana do Nipo, comentar o peso da idade versus mobilidade reduzida no protocolo, considerando o paciente de baixa idade? Então, se o doente tem menos de 40 anos, ele a princípio ele parte de um risco baixo, né, para a cirurgia. E aí conta tudo, né? De novo, infelizmente, aquela subjetividade, né? Eu vou ter que ver o paciente em si, que outros fatores de risco que ele tem, enfim, mais variados, obesidade, uso de anticoncepcional, história prévia, história familiar, alguma doença que aumente o risco, e vou ver a cirurgia, né? Então acho que naqueles exemplos que a gente deu, se vocês prestarem bastante atenção, talvez dê para identificar isso, né? Doentes que tinham menos de 40 anos, mas que tinham vários fatores de risco e aí acabaram sendo avaliados naquela coluna do meio ali e caíram ou no risco intermediário ou no risco alto. Então a mensagem aqui acho que é não pensar só na cirurgia, né? Pensar no doente, no risco do doente e o que está acontecendo com aquele paciente em particular. Às vezes a gente se engana, né? Você parte de uma cirurgia que você acha que vai ser tudo bem, que vai ser tranquila, e depois que o doente vai embora logo e isso não acontece. Né? O doente não colabora, não sai da cama, aparece alguma complicação e eu vou ter que começar a fazer profilaxia. E o contrário também, né? Você achava que ia ser muito complicado e você se surpreende, o doente vai embora logo e aí você considerar até suspender. Dr. Francisco, Unimed de Fortaleza, qual a recomendação para as cesáreas? A recomendação genérica é não fazer profilaxia para TEV em pacientes submetidos à cesárea. Por quê? Porque em geral são pacientes jovens, também não é para ter restrição importante, é para ela já estar andando no dia seguinte, eventualmente no mesmo dia, e a recomendação geral é para não fazer. Eu vou ter que tomar cuidado naquelas pacientes que a paciente tem um risco aumentado, né? De modo semelhante ao que eu comentei no doente clínico. Né? Então, uma coisa é a paciente jovem que não tem nada, internou, teve que fazer uma cesárea, ótimo, dali a uns dias ela vai embora para casa, está andando lá no hospital, tudo tranquilo, mesmo o puerpério sendo um fator de risco. Outra coisa é aquela gestante mais velha, que já tem uma obesidade, que tem varizes, e tem uma história familiar, tem alguma doença que aumente o risco, eu vou ter que individualizar o risco e talvez ela caia até no risco alto de trombose. Tiago, do Hospital São Francisco. Em relação aos antecedentes do paciente, devemos levar em consideração os pacientes que fizeram viagem em grande altitude ou mergulho em águas profundas? Não sei se eu entendi direito. Né? Se foi uma coisa recente, bem que a pergunta, não sei se eu entendi, mas enfim. O risco, né, numa viagem prolongada, por exemplo, é o risco durante a viagem em si, né, do doente desenvolver o trombo durante a viagem. Estão me sugerindo aqui que talvez seja que esse doente numa viagem teve uma trombose, não sei se é isso. Se foi isso, é claro que eu vou valorizar bastante, né? Independente do motivo, com causa ou sem causa, se o doente teve uma trombose, isso vai ser sempre um fator de risco bastante significativo. Se ele acabou de chegar de uma viagem, acho que por si só não aumentaria o risco. Será um transporte aéreo, talvez,
Enfim, mas aí deve ser talvez um doente muito grave que não precisaria nem desse fator a mais para considerá-lo em risco, né? Existe espaço para uso de meia elástica no pós-operatório em pacientes de médio ou alto risco? É uma pergunta difícil de responder, o Luiz Felipe de Guarulhos, né? Porque tem poucos, né? Poucos estudos de profilaxia com métodos mecânicos e não tem nenhum estudo comparativo direto, né? Heparina versus meia elástica, heparina versus compressão. A gente sabe que você associar métodos mecânicos aos métodos químicos aumenta a eficácia da profilaxia, mas dele sozinho não se sabe. A evidência que tem para a profilaxia mecânica ela é maior com dispositivos de compressão pneumática intermitente do que com a meia. Eu já citei aqui a semana passada também, aí é um estudo em paciente clínico, mas comparando meia elástica em AVCH, que tinha contraindicação ao receber profilaxia medicamentosa, e a meia elástica, né, nesse grupo de pacientes clínicos de alto risco não funcionou, foi igual a não fazer nada. Então, se eu estiver pensando da mesma maneira, se eu extrapolar isso, né, para o paciente da cirurgia, talvez no doente de risco baixo a meia elástica tenha alguma eficácia, mas no doente de risco alto provavelmente não. Aí teria que ser mesmo compressão pneumática intermitente, se fosse para fazer método mecânico. Mas é uma pergunta difícil de ter certeza na resposta, porque a gente não tem evidência na literatura. E eu acho que é isso. Não tem mais nenhuma pergunta, mas a gente ainda tem 5 minutos. Se alguém tiver mais alguma questão, estamos à disposição. Não sei se eu perdi alguma, se eu não respondi alguma, pode mandar de novo. Obrigado, Elisângela. Ok, pessoal. Acho que não tem mais perguntas. Eu é que agradeço aí a atenção de vocês. Espero que tenha ajudado a tirar as dúvidas aí do dia a dia. E bom trabalho para vocês aí nos seus hospitais e nos seus grupos de profilaxia de trombose. Um abraço a todos.